Boa tarde, galera do nono ano. Estamos de volta hoje para dar continuidade à nossa aula na página 98, onde a gente vai ter uma conversa sobre a República da Espada e o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. A gente observou na nossa última aula que houve uma Assembleia Geral. Na Assembleia Geral foi convocado o povo do primeiro e do segundo Estado para começar a se pensar na elaboração da Constituição brasileira. Com essa questão todinha, o desejo era de ter um Brasil república, certo? Então, durante o governo de Dom Pedro II, que era caracterizado apenas por uma transição de governo. E nesse momento aqui agora, a gente vai observar que começa a ter uma mudança nesse governo, claro, que Marechal Deodoro da Fonseca, que vai estar no poder nesse momento agora, e o que é interessante nesse contexto, que ele vai ter um grande problema nas mãos, que é a questão de desenvolver a economia do momento que estava estagnada. Então, foi o que houve. Com esse golpe que foi dado, do 18 Brumário, quem estava envolvido nesse golpe era a alta burguesia. De antemão, a gente vai observar que a República do Brasil ela foi organizada pela burguesia, claro, por pessoas intelectuais que tinham interesse próprio de ter vontade para si, mas também ter grande privilégio. A partir daí, a gente vai passar a observar que vai haver um lucro de benefícios às alta aristocracia. Após a proclamação da República, o presidente escolhido pelo governo provisório foi justamente o líder do movimento de Marechal Deodoro da Fonseca. Daí então, a gente pode observar que o vice também que estava no contexto. Esse governo teve a duração apenas de 2 anos, durante o ano de 1989 a 1891. Nesse momento aí, a gente vai observar que a Constituição ela foi convocada para quê? Para que pudesse haver eleição com voto direto no Brasil. Legal. Também podemos aí estar observando, meus amores, que a estrutura dessa Constituição ela passa a ser moldada pela Câmara, claro, passando a ser composta por administradores militar e civil, que era indicado por Marechal Deodoro da Fonseca. Claro que Marechal era militar. Então, com certeza, tudo que ia ocorrer nesse momento era com destino na mão de Marechal Deodoro da Fonseca. No primeiro momento, enquanto essa Constituição ela vai sendo elaborada, Deodoro da Fonseca ele vai ter 3 critérios que vai ser importantes nesse contexto. Primeiro, ele vai nomear um corpo de ministério. O primeiro vai ser o Rui Barbosa, Ministério da Fazenda. O segundo, o Benjamin Constant, do Ministério da Guerra. E Quintino Bocaiúva, que vai ficar com a relação exterior. O outro ponto que vão frisar na Constituição, a intervenção da política provisória dentro da colônia. E o terceiro, ele vai investir maciçamente e intenso nas propagandas de governo. Tá? A gente pode estar se analisando por que propaganda? Porque a própria propaganda é a alma do negócio, como se diz por aí nas ruas. Então, foi o que houve. A proclamação ela foi um movimento organizado por militares, claro, abre aspas e fecha aspas, muitos intelectuais. Nesse período que o governo estava sendo provisório, vai surgir, no meio de toda essa confusão, 3 partidos políticos, que é o Partido Republicano Paulista, o PRP, a República da Espada e a República Oligarca. Diante disso, meus amores, a gente vai observar que começa a surgir partidos políticos de A, B ou C. Claro, cada um deles tinha um fator comum para se trabalhar diante do que eles queriam no contexto da história.
Então, a Constituição Republicana do Brasil, de 1891, a nossa Constituição, ela foi, no decorrer desse processo, ela foi tendo mudança, tendo emenda, até chegar o momento em que realmente a Constituição ela sai do papel ou das gavetas e passa a ter acesso na sociedade. O que ocorre? Dando prosseguimento a essa elaboração da Constituição, foi convocado para a Assembleia Constituinte 25 deputados e 66 senadores para elaborar esta Constituição. Claro, sobre o governo de Teodoro da Fonseca. O que é também interessante, que a partir do 28 de fevereiro de 1891, foram criados e citados o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que são hoje as nossas 3 esferas do poder. Só lembrando, tanto as 3 esferas do poder, cada uma vai trabalhar em seu segmento, sem interferir uma no poder da outra. O segundo ponto, o presidente seria escolhido pelo voto direto, aberto, certo? Só poderia votar homens alfabetizados maior de 21 anos. Quem era analfabeto não poderia votar, e muito menos a mulher. O outro ponto seria instituir o sistema federativo, que acabaria com as províncias com sua própria autonomia. Isso quer dizer, a Constituição brasileira, e outras palavras, cada província teria certa liberdade para organizar-se conforme a Federação Brasileira. Meus amores, como é que iria ficar o campo econômico? A pressão da oligarquia brasileira começa a surgir efeito em cima de toda essa economia. Diante disso, a produção de venda ela vai ter uma queda. Tá? O sistema econômico vai ter uma pequena queda, e diante disso vai surgir o Código Penal brasileiro. Era bastante excludente observar que as decisões autoritárias do poder do governo era muito severo. Então, gente, a Constituição, embora fosse moldada por república, se mostrava o militarismo estava diante de toda e qualquer circunstância no momento. Saldanha Martins e José Hidro Pereira da Silva e Teodoro da Fonseca tiveram 193 votos como vice e foi eleito opositor de Floriano Peixoto com 153 votos. Isso quer dizer, houve uma margem de erro no contexto quando se foi ter as eleições a partir desse momento. A política econômica e a renúncia de Teodoro da Fonseca, por tanta pressão que vinha ocorrendo nos governos, mas também de quem estava contra o governo de Teodoro da Fonseca, infelizmente ele renunciou ao seu cargo de presidente na época do Brasil. A gente vai observar aí que nesse momento aí se falava muito em reforma agrária. O que seria reforma agrária dentro do contexto? Dentro desse contexto era que as pessoas que não tivessem terra passassem a ter. Só que até então essa proposta seria nova, mas ao mesmo tempo, abrindo e fechando aspas, o governo já estava estudando esse contexto social. Então, o que ocorre? A partir desse exato momento, muitos problemas vão surgir no governo de Teodoro. E ele vai ficar completamente sem saber o que fazer de antemão do que está ocorrendo. Então, Rui Barbosa, então, que era o ministro da Fazenda, ele vai buscar desenvolver uma política econômica que vai estimular o desenvolvimento industrial no comércio.